Às vezes eu chego em casa, fico fazendo alguns estudos, né? E algumas meditações. E deixo guardado, né? E eu fico pensando, né, quando chegar uma oportunidade, eu vou e falo. E Deus ele me deu a oportunidade de uma meditação sobre a questão referente à cruz de Cristo. Nós vemos aqui, a cruz aqui e a cruz aqui. O que é que ele representa para cada um de nós? O que é que simboliza para cada um de nós? Vemos aqui, nós pregamos a Cristo crucificado. A gente vê que, a gente olha para a cruz, a gente pode imaginar um instrumento de horrendo, um instrumento de sofrimento, um instrumento de castigo. E era um instrumento dos malfeitores, os piores malfeitores, que eram mortos, pendurados no madeiro, na cruz. Eu queria que Kaique colocasse Filipenses 2:8, que a minha Bíblia aqui a palavra é diferente. Que diz o seguinte: e sendo encontrado em forma de humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Gálatas 6:14 diz o seguinte: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando a gente coloca isso nos nossos corações, traz isso para as nossas vidas, nós não fazemos mais parte deste mundo. O mundo que nos espera é outro. O mundo que nos espera é a glória que Deus tem preparado. É o local onde Cristo, ele prometeu preparar lugar para cada um de nós. E é isso que tem que estar nos nossos corações, nas nossas vidas. Muitas religiões possuem um símbolo que possa ser identificado, né? O islamismo, a meia-lua, o judaísmo, estrela de Davi. Em outras religiões tem outros símbolos, né? Como, por exemplo, o comunismo tem uma foice, o martelo, né? Apesar que não seja uma religião, seja um partido. Mas nós cristãos, em que nós nos identificamos? Qual é o símbolo que pode nos identificar? Eu falei que a cruz é um símbolo de tormento, é um símbolo de sofrimento. Mas é esse símbolo aqui que nos identifica. É esse símbolo aí que mostra o quanto Cristo sofreu por cada um de nós. Por cada um de nós, sofreu por mim, por cada um de vocês que estão aqui. E nós reconhecemos isso, porque o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque se não fosse Ele, nós estaremos ainda pertencendo a este mundo. A cruz era o instrumento de execução utilizado pelos romanos para executar escravos estrangeiros e os piores malfeitores à morte. Para os judeus, era estar sob a maldição de Deus, todos que fossem pendurados no madeiro. Deuteronômio 21, 22, 23 diz o seguinte: se um homem culpado de crime que mereça a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixe o corpo no madeiro durante a noite, enterre-o naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá para a herança. Cristo, ele foi como malfeitor. Ele foi como maldição. Mas por que maldição? O que Cristo fez para ser maldito? O que Cristo fez para estar empedurado naquela cruz? Simplesmente o amor dele por nós. O amor dele naquela cruz foi derramado por nós. Porque às vezes eu quero trazer, muitas vezes eu trago aqui, quero trazer algo sobre a Bíblia, porque às vezes nós cristãos, não só, quando falo em geral, nós esquecemos daquilo que Cristo fez por nós. Nós esquecemos do sacrifício que Ele fez por nós. E muitas vezes,
Eu vi assim analisando, muito não querem almejar os céus, mas às vezes querem ficar aqui na terra, almejar as coisas da terra. E a gente olha assim o evangelho sendo totalmente deturpado em relação à pregação do que eles fazem, do que muitos aí fazem. Gálatas 3:13, Kaique. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se tornou, quem era para estar pendurado naquela cruz, era eu, era cada um de nós. Mas ele tomou o nosso lugar. Ele sofreu por cada um de nós. Ele se entregou por cada um de nós. Um amor que o mundo em si não consegue compreender. Um amor incondicional. Um amor em nada em troca. Simplesmente amor. Porque a essência desse amor está só nele. Nós amamos, mas a essência do amor é de Cristo. Está nele. E foi esse amor que fez com que levasse ele naquela cruz por cada um de nós. Mesmo sendo instrumento de tortura e morte, mesmo com o risco e afronta que os cristãos sofriam pelo símbolo da cruz, esta figura foi adotada por ser o centro da mensagem anunciada por todos os apóstolos, todos aqueles que seguiram Jesus. Foi o centro da mensagem. Visto que o justo verá pela fé. A melhor maneira que temos para conservar o símbolo que nos identifica é uma lembrança permanente do sofrimento de Cristo na cruz e da vida que temos a partir dele. Nós éramos perdidos. Nós estávamos em trevas. Nós estávamos entregues à perdição. As trevas cobriam nossa alma, nosso espírito. Qual era o resgate que poderia ser feito? Algum homem poderia pagar esse resgate? Algum homem poderia satisfazer, pagar, para que nós saíssemos desse mundo de escuridão? A gente olha e volta lá atrás, o quanto sacrifício, quantos animais pagou por nós também. Quantos animais pagou pelo povo de Israel, para que o pecado fosse retirado do povo. Mas a gente olha e vê que o povo novamente voltava a pecar. E novamente os animais também morriam. Por isso que a Bíblia fala que quando o homem pecou, ele atingiu toda a natureza. Toda a natureza. E só através de um sacrifício permanente poderíamos ser salvos completamente. Mas quem poderia fazer esse sacrifício? A Bíblia fala que Deus olhou para o mundo e olhou e fez assim mesmo: não há um justo sequer. Nenhum justo. Ninguém pode fazer nada por ninguém. Todos pecaram e todos estão fora da glória de Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Essa é a mensagem que o mundo aí fora não compreende. Não compreende. Para eles é loucura. E por mais que a gente explique, muitos ainda não crê. Por mais que a gente venha mostrar as coisas acontecendo, muitos não crê. Muitos querem estar nos seus deleites. Muitos querem estar tendo prazer nas coisas deste mundo. Muitos estão buscando mais as suas coisas materiais do que as coisas espirituais de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito?
Onde está o questionador desta era? Caso não tornou Deus a loucura, a sabedoria deste mundo? Tem muitos procurando ser sábio, mas no fundo são loucos. E nós, para eles, nós estamos loucos. Porque acreditamos, sim, acreditamos naquele que foi crucificado, naquele que foi pendurado no madeiro, naquele que no terceiro dia foi ressuscitado, e naquele que nos prometeu que um dia estaríamos com ele. Conforme ele nos prometeu, conforme nós cremos e devemos que crer. Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aquele que crê por meio da loucura da pregação. A gente olha e vê os mártires, os apóstolos, aqueles que pregavam a palavra, aqueles que morreram pela palavra. Outro dia, pastor, eu estava estudando sobre a história do cristianismo. E a gente, às vezes, como eu sempre falo, né, às vezes eu leio alguma coisa e me coloco na história. E a Bíblia, durante do estudo, tem vários fatos que acontecem. Pessoas que foram degoladas, pessoas que foram queimadas, pessoas que foram enforcadas, pessoas que pegavam e jogavam uma pedra e jogavam no rio para morrer. E teve um personagem que, quando eu li, chegou a lágrima vinha aos meus olhos. Porque é a verdade. A irmã, na EBD, falou sobre a questão dos cristãos, entre aspas, de ser cristão anteriormente, que só tinha a palavra como cristão. Mas o que ele almejava mesmo era o poder. Era o poder. Mas tinha também aqueles que pregavam assim a palavra, que conhecia a verdadeira palavra do Evangelho. E foi esses que lutou para que um dia nós pudéssemos estar aqui, ouvindo da palavra, pregando a verdadeira palavra de Deus. E hoje, não é diferente. Hoje a gente olha e vê a palavra sendo deturpada, a palavra sendo direcionada, não para aquilo que vem ao nosso coração, mas para aquilo que vem desejar a nossa carne, o nosso corpo. A gente olha e vê falar sobre prosperidade, a gente vê e vê falar sobre cura, a gente olha e vê falar sobre tantas e tantas coisas. Mas a gente não vê falar de salvação, não vê falar da sua entrega a Cristo. Muita gente hoje procura as coisas materiais, mas não estão procurando as coisas espirituais de Deus. Muita gente hoje quer prosperidade materiais, mas não quer prosperidade espirituais de Deus. Muita gente hoje quer ser visto. Muita gente hoje quer ter status. Às vezes quer subir em um púlpito e quer ser status. Ele quer ser e quer tirar Cristo de cena. Mas entendeu o seguinte, foi esse Cristo que foi pendurado na cruz. Foi esse Cristo que foi crucificado na cruz. Foi esse Cristo que sofreu toda aquela angústia, todo o maltratamento. E foi esse Cristo que ao terceiro dia ressuscitou. É esse Cristo que a gente tem que olhar. Às vezes tem pessoas que hoje levantam para ouvir simplesmente uma oração poderosa. Existe oração poderosa? A oração poderosa é aquela que sai do dentro da sua alma, do seu coração, com sinceridade e humildade. Conforme o querer de Deus, Ele responde. Não é o meu querer, não é o querer de ninguém, mas o querer dEle, conforme a vontade dEle. Deus salva aqueles que crêem por meio da loucura da pregação. Os judeus perdem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus, ou seja, para nós, gentios. Nós não, né? Porque nós não somos mais gentios.
para os gentios, e loucura, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. 1 Coríntios 1, 18 a 25. O que nós temos que entender, uma diferença que há para as pregações de hoje e para as pregações antigamente, né, dos apóstolos, é que a mensagem pregada nos escritos dos apóstolos é tão enfatizada como o sacrifício, nada da mensagem pregada e nos escritos do apóstolo é tão enfatizada como o sacrifício de Jesus na cruz. A gente poderia falar aqui da ressurreição, poderia falar da ascensão de Cristo ao céu, mas a gente sabia que ele ia voltar para o céu, porque ele era Deus. Como homem, ele está sentado à destra de Deus. Irmão, quero lembrar-vos, o evangelho que lhe preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes, por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apegue firmemente à palavra que lhe preguei. Essa aqui é a palavra dos apóstolos. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi que recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E pareceu a Pedro e depois aos 12 que estavam com eles. O Evangelho, o centro do Evangelho é Cristo. Não esse Cristo que muitas pessoas pregam hoje, mas o Cristo que foi crucificado. O Cristo que foi crucificado, o Cristo que foi ressuscitado, o Cristo que está vivo, que nós cremos, o Cristo que está à destra de Deus. O Cristo que nos dá a promessa de salvação, e nós sim somos salvos através dele. Na cruz se cumpre todo o propósito divino que está escrito em 1 Coríntios 1:15. O sofrimento presente era uma maneira de compartilhar o cálice do Senhor. 1 Pedro 4:12. É na cruz que está a sua glória. Gálatas 6:14. Em confronto com a vergonha que conservam os incrédulos. Nem mesmo a ressurreição foi algo tão motivador, predominou na mensagem dos apóstolos, mas que entenderam que a vitória sobre a morte só ocorreu por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Devemos olhar a cruz como ponto central para nossas vidas e vendo as bênçãos que ela nos oferece. O que nós temos que entender é o seguinte, que isso aqui pode ser até algo simples para as pessoas aí fora. Mas para nós, eu posso dizer que seria também o centro da nossa fé. Porque foi aí que Cristo nos deu a vitória. Foi aí que ele foi vitorioso. A nossa fé é em Cristo, totalmente nele. Mas a gente tem que olhar para a cruz e ver que, se fosse um de nós que estivéssemos ali, pode ter certeza que nós não poderíamos descer. Mas Cristo, ele foi tirado da cruz. Ele foi tirado da cruz e ao terceiro dia, ele foi ressuscitado. Hoje, nosso desafio é preservar a fé cristã diante de um mundo pós-moderno, que se manifesta com a penetração de falsas mensagens cristãs. Essa leva os adeptos a acreditar na prosperidade. É por isso que a gente tem que estar sempre meditando na palavra, estar sempre buscando na palavra a orientação do Espírito Santo para nossas vidas. Porque assim como o diabo, ele usou a palavra para
para Jesus Cristo, assim muitos aí fora, muitos falsos profetas, posso dizer assim, muitos falsos pregadores podem também usar a palavra. A palavra tem que ser meditada de dia e de noite, a cada momento das nossas vidas. E essa palavra quer ver que tem que nos manter ativo, vivo. E nós não devemos ter vergonha, não. Nós devemos sim questionar tudo que vem de errado. Eu me lembro que teve uma época que eu estava fazendo curso de logística. E a gente tinha uma professora que era espírita. Eu não falar a verdade, eu não gosto de entrar em debate, não, porque às vezes eu salto palavras que às vezes vêm a machucar. E ela pegou um irmãozinho na sala de aula e começou a falar, a questão foi, não sei se foi sobre Abraão, não lembro. E eu quieto no meu canto. Mas teve uma hora que eu me incomodei. Eu me incomodei e tive que afrontar. Porque estava desfazendo da palavra de Deus. E aí teve aquela discussão e simplesmente quando a gente falou alguma verdade para ela, ela calou a boca e ficou quieta. É por isso que às vezes a gente tem que buscar na palavra de Deus, a meditação na palavra de Deus. Porque o mundo aí fora, ele vai nos confrontar a cada momento. A cada momento. E a gente vê que muitos hoje buscam coisas fora da Bíblia, buscando para o seu próprio eu, buscando para seu bel prazer de vida aqui na terra. E às vezes eu fico assim analisando que muitos, eu falei até isso hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, que muitos talvez não estejam almejando o céu, mas querendo ficar aqui. Israel, quando saiu do Egito, foi a mesma coisa. Prometeram a terra prometida, mas tinha saudade do Egito. E é essa convicção que nós temos que colocar nos nossos corações. Nós não devemos almejar nada aqui dessa terra. Nós fomos comprados. O sangue que foi derramado naquela cruz foi um sangue inocente. Foi um sangue, um Deus que se saiu, largou toda a sua glória e veio aqui para nos resgatar. Esse foi o plano de Deus. E graças a Ele, nós estamos aqui hoje, temos livre acesso de falar da palavra de Deus, enquanto há tempo. Porque muitas coisas estão acontecendo neste mundo. E às vezes eu fico assim, analisando que tem irmãos, tem cristãos que parece que tem uma venda nos olhos que não estão enxergando direito o que está acontecendo. A gente vê a história de Israel quando perdeu a identidade de nação, que foi levada para outras nações, que foi espalhado, e não teve mais um povo idêntico. Acabou a sua identidade. E se acaso isso aqui for tirado de nós, pode ter certeza que nós vamos perder a nossa identidade. Se esse símbolo, não devemos fazer o símbolo como um símbolo de adoração. Como Moisés levantou a serpente e o pessoal olhava para a serpente, era curado. E depois de anos e anos e anos e anos, o povo de Israel olhava para a serpente e ainda adorava ela. Tanto que o rei, acho que foi Ezequiel, não sei, teve que destruir aquela serpente. Não estou dizendo que ele seja um símbolo de adoração, mas um símbolo de lembrança para nossas vidas. Para lembrar que ali foi que o Senhor Jesus se entregou por nós. E aqui tem uma pergunta: qual a posição da cruz ocupa em nossas vidas? Qual a posição que a cruz ocupa em nossas vidas? Tem outra pergunta também aqui. Quem foi o culpado da morte de Jesus Cristo? Às vezes a gente abre a boca e diz: Pilato foi o culpado, o sacerdote foi o culpado. Aí vem a questão: Pilatos, com sua inconveniência,
ele quis agradar os judeus. A gente tem que entender o seguinte, que Pilatos representava César. Pilatos, ele representava o Império Romano. César era tido como um deus. O título César era muito forte naquela época. O Império Romano, ele dominava praticamente o mundo todo. E Pilatos, vamos dizer que Pilatos fosse assim como nós temos aqui hoje o Espírito Santo que representa Deus. Pilatos seria tipo um espírito que representava a César. Será que foi o sacerdote por inveja? O sacerdote almejava sempre o poder. Como muitos hoje procuram o poder. Como muitos hoje procuram se autopromover. Jesus incomodava essas pessoas. Jesus atrapalhava os planos dessas pessoas. Judas, será que foi Judas por dinheiro? A Bíblia diz que o dinheiro é o mal de todas as coisas. O dinheiro era bom, mas quando a gente se apega ao dinheiro, quando a gente tem aquela cobiça pelo dinheiro, a gente faz coisas extraordinárias, de prejudicar os outros, de passar por cima dos outros, às vezes até matar. Foi o Senhor Jesus que foi o culpado? Por amor. Jesus, sim, ele se entregou por amor. Amor puro, amor ágape, um amor incondicional. É essencial que conservemos estes dois pontos, olhando para a cruz. No nível humano, Judas o entregou aos sacerdotes por dinheiro. Os sacerdotes o entregaram a Pilatos por poder. E Pilatos o entregou aos soldados que crucificaram Jesus Cristo. Mas no nível divino, isso aqui foi no nível humano, mas no nível divino, o Pai o entregou. Ele se entregou a si mesmo para morrer por nós. O plano de Deus era salvar a humanidade. E foi por puro amor. Mas na medida que encaramos a cruz, podemos dizer-nos a nós mesmos: eu o matei. Os meus pecados o matou. Os meus pecados o enviaram para a cruz. Ele se entregou, o seu amor o levou à cruz. Esse é o Cristo que a gente fala, que a gente tem que falar. Esse é o Cristo que foi pregado naquela cruz. No dia de Pentecostes, Pedro uniu duas verdades. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquele que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-os dos horrores da morte, pois ela não pode detê-lo sob o seu domínio. A morte não pôde deixar prender Jesus. Qual era a acusação de Jesus? Muitos acusaram por inveja, por poder, por status, por dinheiro. Mas sabemos que não havia culpa. E é por isso que a morte não pôde prendê-lo. Qual era a acusação? Nenhuma acusação. Quando olhamos para a cruz, devemos lembrar de toda a agonia que Jesus passou no Getsemane. Ali Jesus orou primeiro por si mesmo e depois por seus discípulos, para que se mantivesse na verdade, na santidade, missão e unidade. E isso é que a gente prega aqui na igreja. Verdade, santidade, missão e unidade. Cristo orou pelos seus discípulos. No jardim ele fez a menção do cálice que ele havia de beber. Que cálice é esse?
É o cálice que eu e cada um de nós aqui tinha que beber. A ira de Deus cai sobre Cristo, que era para cair sobre cada um de nós. Mas também devemos entender que há um cálice também, que essa ira de Deus ainda vai ser derramado, ainda no mundo, quando Cristo voltar. Segundo John Stott foi um pastor, teólogo inglês, que escreveu o livro A Cruz de Cristo. Ele disse no seu livro que o cálice não simbolizava nem a dor física de ser açoitado e crucificado, nem a aflição mental de ser desprezado pelo seu povo. Antes, a agonia espiritual de levar os pecados do mundo, de suportar o juízo divino que esses pecados merecia. O cálice será o símbolo da ira do Senhor por amor a nós. E foi Cristo que bebeu esse cálice. Jesus começou a oração dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E termina: todavia não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Hoje as coisas estão ao contrário. Hoje seria ao contrário. Faça como eu quero, mas não faça como tu queres. Totalmente invertido. Porque hoje a humanidade ele pensa em si. Muitos pensam no seu próprio eu. Muitos querem encher o seu ego. E muitos se esquecem de quem é Deus. E aí há um grito de desamparo naquela cruz. Na cruz Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? Qual a importância dessa palavra na boca de Jesus Cristo? A gente vê que muita gente fala assim mesmo: Deus abandonou Jesus Cristo. Às vezes eu fico assim analisando a separação do filho de um pai. Às vezes a gente vê o filho, o pai, muitas vezes quando o filho é muito agregado, agarrado ao pai, que às vezes o pai vai fazer uma viagem, o pai vai ao trabalho, ele se esperneia, chora, porque ele quer estar junto do pai. Ele não quer se separar do pai. Às vezes a gente pode até imaginar que aquela agonia, aquele sofrimento que Jesus teve naquela cruz, o sofrimento no jardim, sabe que se compara à separação dele de Deus? A primeira vez que eu fiz uma viagem para longe, quando cheguei no hotel, a primeira coisa que me deu vontade, era longe mesmo, no Rio de Janeiro. A primeira coisa que eu cheguei no hotel era pegar ônibus e voltar para casa. Foi. Sabe por quê? Saudade. Pela primeira vez fiquei longe da família. Aí o colega que estava comigo falou assim: rapaz, como é que a gente vai voltar? Eu falei: rapaz, na moral, se tivesse um ônibus aqui agora, eu ia voltar. Eu sei que ia chegar no outro dia, 2 dias, mas eu sei que ia voltar para casa. Jesus experimentou uma separação real de Deus. Jesus experimentou uma total ausência de Deus na vida dele. Porque todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, naquele momento, estava sobre ele. Todas as nossas dores estava sobre ele. Deus, ele ama o pecador, mas ele não tem nenhum vínculo com o pecado. Deus abomina o pecado, Deus rejeita o pecado. E foi esse pecado que fez com que ele se afastasse de Jesus Cristo. Agora às vezes eu fico imaginando nós. Por isso que eu digo que a cada momento, a cada manhã, a cada dia, devemos pedir perdão a Deus por aquilo que não fazemos,
pelo aquilo que é para fazer e nós não fazemos, pelo nosso olhar, pelo nosso ouvir, pelo nosso falar, pelo nosso sentir. Isso expressou esse horror citando a único versículo da Escritura que corresponde àquele momento. Ele estava levando o pecado do mundo por amor. Meu Deus, por que me abandonaste? Porque está tão distante do meu gemido por socorro. Salmo 22, 1. Cristo se sacrificou para nos salvar, perdoar nosso pecado. Segundo Carl Menning, psiquiatra americano já falecido, ele relata que a palavra pecado está em desuso. Ele relata: muitos pecados antigos têm se transformado em crime, de modo que a responsabilidade pela sua solução passou da igreja para o Estado, do sacerdote para a polícia, ao passo que outros se dissiparam em doenças, ou pelo menos nos sintomas de doença, de forma que, nesse caso, os tratamentos substituem o castigo. Hoje a gente vê que pedofilia pode virar doença, viu? Ou já é? É, irmã Sara? Estão querendo. E aí é uma verdade que ele fala aqui. Muitos querem cobrir os seus pecados através como se fosse algo doentio, mas a palavra de Deus, ela não fala isso não. O que nós devemos basear é na palavra de Deus. Se o homem é pecador demais, Deus é santo demais, como pode haver reconciliação? Somente através de Cristo, que foi Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é o único mediador. Não existe outro mediador. Às vezes buscamos mediadores como Maria, outros mediadores para poder nos levar a Deus, mas só Cristo é o mediador do nosso pecado. Só poderemos ser aceitos por Deus se pagássemos o que devemos a Ele. Como poderíamos pagar? Em que condições nós poderíamos pagar a Deus? Nós somos incapazes de fazer esse pagamento. Só Cristo satisfaz a justiça de Deus na cruz. Só Cristo satisfez a justiça de Deus na cruz. Só Ele poderia ir para aquela cruz. Só Ele poderia descer daquela cruz. Só Ele poderia, no terceiro dia, ser ressuscitado. A gente olha e vê a expressão Deus, homem. Nenhum homem natural poderia fazer o que Cristo fez. Nem a nossa obediência, nem as nossas boas obras. Muitos querem buscar salvação através das suas obras. Mas não é as obras que vai nos dar salvação. Quem nos deu salvação foi o sangue de Cristo derramado na cruz. Portanto, foi necessário que alguém que seja Deus e homem para fazer isso por nós. Foi preciso que a mesma pessoa que foi perfeitamente Deus e perfeitamente homem, uma vez que ninguém fez, Jesus foi essa pessoa. Deus, o Verbo e o homem se encontraram. Assim, a cruz de Cristo é o evento no qual Deus simultaneamente torna-se conhecida a sua santidade, seu amor, e o único evento de modo absoluto. Eu fico assim analisando o que eu só vejo falar da cruz na Bíblia. Eu nunca vi outra menção de cruz, nunca vi outro relato de cruz, mas só na Bíblia. A cruz é o único lugar em que Deus, amoroso, perdoador e misericordioso, é revelado. Cristo se mostrou por nós, Cristo se revelou Deus para nós. Na cruz percebemos que a sua santidade, o seu amor são infinitos. Ele se revelou justo e salvador. O madeiro sobre o qual Jesus foi posto para ser crucificado representa para a igreja muito mais que uma simples estaca. É a gente olhar e lembrar de todo o sofrimento que ele passou. No meu lugar, no seu lugar.
A cruz é o melhor símbolo escolhido por Deus para representar o seu amor pelos perdidos e para satisfazer a tudo e a todos. A cruz responde todos os questionamentos a respeito de Deus e da salvação. O diabo não tem poder sobre nós, que seja Deus, o diabo não tem poder sobre nós, que Deus seja obrigado de satisfazer. Cristo pagou tudo por nós na cruz. Cristo levou todas as nossas enfermidades na cruz. Essa cruz que nós como cristãos, nunca devemos esquecer. Nunca devemos deixar desaparecer. Porque ao olharmos para a cruz, a gente tem que lembrar que foi ali que Deus executou o seu plano de salvação para nossas vidas. Que a nossa igreja possa sempre olhar para a cruz. Olhar para a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Porque nem eu e nem ninguém poderia ser posto naquela cruz e poderíamos descer. Ninguém, mas só Cristo. Que Deus nos abençoe.